Encontrei a postagem da minha namorada no Reddit perguntando: como termino com meu namorado sem fazê-lo chorar muito? Então respondi anonimamente: não se preocupe, você não vai precisar. Nunca imaginei que minha história de amor terminaria assim. Daniela e eu estávamos juntos há 3 anos, compartilhando não apenas um apartamento em La Condesa, mas também sonhos, planos e o que eu acreditava ser amor verdadeiro. Tínhamos superado juntos a pandemia, mudanças de emprego e até mesmo um período difícil quando o pai dela adoeceu. Eu sempre estive lá, segurando sua mão, sendo seu porto seguro. Tínhamos uma vida que muitos invejavam. Eu trabalhava como arquiteta em um escritório renomado, ela como coordenadora de marketing digital. Nosso apartamento, embora pequeno, era decorado com tanto carinho que realmente parecia um lar. Fazíamos viagens de fim de semana para Cuernavaca ou Vale de Bravo e tínhamos planejado uma viagem para a Europa no ano que vem. Comprei o anel há 6 meses. Custou R$ 10.000, praticamente todas as minhas economias, mas Daniela merecia algo especial. Escondi na minha caixa de ferramentas, onde eu sabia que ela nunca procuraria. Eu tinha planejado o pedido de casamento para o aniversário dela, dali a 3 semanas. Fiz reservas no restaurante favorito dela, falei com os pais dela para pedir a bênção deles e até comprei um terno novo para a ocasião. Tudo mudou numa terça-feira à noite. Daniela ficou até tarde trabalhando, algo que ela vinha fazendo ultimamente. Eu estava em casa, revisando algumas plantas no meu laptop, quando recebi uma notificação do Reddit. Normalmente não uso muito essa plataforma, mas sigo alguns fóruns de arquitetura e design. Por curiosidade, resolvi dar uma olhada. Não sei o que me levou a navegar pelos fóruns de relacionamento, talvez tédio ou talvez uma intuição que eu nem sabia que tinha. Foi aí que a vi. Uma postagem de uma usuária que reconheci imediatamente, como a da Daniela. Ela achou que eu não sabia os nomes de usuário dela, mas eu a vi entrar uma vez, e tenho memória fotográfica para esse tipo de detalhe. Como termino com meu namorado de 3 anos sem fazê-lo chorar demais? Ele é uma boa pessoa, mas não sinto mais o mesmo, e tem outra pessoa na minha vida. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Reli a postagem várias vezes, procurando qualquer sinal de que não era ela, de que eu estava interpretando algo errado, mas os detalhes batiam perfeitamente. A duração do nosso relacionamento, os comentários sobre nossas viagens recentes, ela até mencionou minha profissão nos comentários. A pior parte foi ler aquilo. Ele está planejando me pedir em casamento em breve. Eu sei porque encontrei buscas por anéis no histórico dele, e ele tem agido de forma misteriosa. Não quero partir o coração dele, mas também não posso continuar fingindo. Minha mente ficou em branco. 3 anos de relacionamento, planos de casamento, sonhos compartilhados, tudo era mentira. E a parte mais dolorosa é que existe outra pessoa. Há quanto tempo ela estava me traindo? Quem era ele? Um colega de trabalho? As perguntas me atormentavam enquanto eu sentia meu mundo desmoronar. Sem pensar 2 vezes, criei uma conta anônima e respondi: não se preocupe, você não precisará. Simples, direto ao ponto. Então fechei meu laptop e fiquei olhando para o nada, lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto. Não consegui dormir naquela noite. Quando Daniela chegou, fingi estar dormindo. Não consegui olhar nos olhos dela sem desabar em lágrimas. Precisava de tempo para processar o que havia descoberto e decidir o que fazer. Enquanto ela dormia tranquilamente ao meu lado, eu encarava o teto, sentindo como se cada minuto que passava fosse uma punhalada no meu coração. No dia seguinte, acordei antes dela, como de costume. Fiz café e sentei na cozinha, observando-a dormir à distância. Como ela podia ser tão bonita e, ao mesmo tempo, esconder tanta crueldade? Quantas vezes ela me beijou depois de estar com ele? Só de pensar nisso, meu estômago embrulhou. Durante o café da manhã, Daniela agiu normalmente. Contou-me sobre um novo projeto no trabalho, mencionou planos para o fim de semana e até me beijou antes de sairmos. Sua hipocrisia me deixou paralisado. Eu não conseguia nem olhar em seus olhos sem sentir uma mistura de dor e raiva me invadindo. Você está bem, querido?
Parece distante, perguntou ela enquanto lavava a xícara. Estou apenas cansado, menti. Tenho muito trabalho a fazer. Ela me deu um beijo na bochecha e saiu. Assim que ela fechou a porta, corri para o banheiro e vomitei. Eu não suportava a proximidade dela, o afeto falso. Me senti sujo, usado, traído. Eu não fui trabalhar naquele dia. Liguei dizendo que estava doente, o que não era mentira. Eu não me sentia bem fisicamente. Reli a postagem dela no Reddit, lendo cada comentário, cada resposta. Alguns a aconselharam a ser honesta, outros sugeriram maneiras mais delicadas de terminar comigo. Faça isso em um lugar público para que ele não cause um escândalo, disse um deles. Diga a ele que você precisa de um tempo para si mesma, e não que há outra pessoa envolvida, sugeriu outra pessoa. E ela respondeu agradecendo o conselho e dizendo que faria isso no fim de semana seguinte ao meu aniversário. Não quero estragar o dia dele. Ela escreveu, como se isso a tornasse uma boa pessoa. A raiva começou a substituir a dor. Quem ela pensava que era, planejando meu sofrimento como se fosse uma tarefa de trabalho? Discutindo nosso relacionamento com estranhos online? Decidindo unilateralmente quando e como acabar com nossos sonhos. Comecei a notar detalhes que antes ignorava. As ligações que ela atendia em outro cômodo, as mensagens que ela escondia quando eu me aproximava, os encontros com colegas de trabalho que se estendiam até altas horas da madrugada. Tudo fazia sentido agora. Verifiquei a agenda dela enquanto estava fora. Encontrei reservas em restaurantes para os quais ele nunca me convidou. Vi cobranças em seu extrato bancário de lugares que eu não reconhecia. Encontrei até um recibo de um hotel boutique de apenas 2 semanas atrás, quando ela supostamente estava em um retiro de trabalho. Cada descoberta reabria feridas antigas. 3 anos juntos e ela não tinha conseguido terminar comigo cara a cara. Preferia me humilhar, me enganar, enquanto planejava me deixar sem me fazer chorar muito. Naquela noite, quando ela voltou, notei um perfume diferente em suas roupas. Ela me beijou como se nada tivesse acontecido. Perguntou-me sobre o meu dia enquanto checava o celular, sorrindo ao ler mensagens que não eram minhas. Com quem você está trocando mensagens? Perguntei, fingindo desinteresse. Com a Mariana, do trabalho. Estamos coordenando a apresentação de amanhã, respondeu ela sem hesitar, com uma mentira tão convincente que me fez pensar quantas vezes ela havia ensaiado antes. Mariana, lembrei que já fazia meses desde a última vez que a mencionei. A última vez que perguntei por ela, Daniela me disse que ela havia se demitido. Outra mentira. Quer assistir a um filme? Perguntou ela, aconchegando-se ao meu lado no sofá. Claro, respondi, sentindo sua cabeça no meu ombro, imaginando se ela estava pensando nele enquanto estava comigo. Durante o filme, ela recebeu uma ligação e foi até a varanda atender. Eu a ouvi rir, falar em voz baixa. Quando voltou, disse que era sua mãe. Só mais uma mentira. Naquela noite, enquanto eu fingia estar dormindo, ouvia digitando mensagens no escuro. O brilho do celular iluminava seu rosto sorridente. Foi então que tomei minha decisão. Eu não lhe daria a satisfação de terminar tudo comigo. Eu não o deixaria controlar minha dor, agendá-la como um evento em seu calendário. Não, desta vez eu tomaria as rédeas. Os dias seguintes foram uma tortura. Mantive a compostura, fingindo que tudo estava normal enquanto por dentro eu estava desmoronando. Continuei indo trabalhar, sorrindo quando necessário, beijando-a ao chegar em casa. Cada momento com ela era uma atuação digna de prêmio, enquanto eu planejava meticulosamente minha saída. Na quarta-feira, uma semana depois de descobrir sua traição, o ponto de ruptura chegou. Cheguei mais cedo do trabalho e decidi fazer o jantar, algo que fazia ocasionalmente. Enquanto procurava um recipiente no armário da cozinha, encontrei uma caixa que não reconheci. Dentro havia uma coleção de cartas e pequenos presentes, ingressos de cinema antigos, um chaveiro com iniciais que não eram minhas e fotos de Daniela com um homem que eu nunca tinha visto. As cartas eram assinadas por alguém chamado Alejandro. Algumas datas remontavam a mais de um ano. Um ano inteiro de engano, vivendo sob o meu teto, dormindo na minha cama,
gastando dinheiro que eu também contribuía para as despesas da casa. Amo você mais do que jamais imaginei ser capaz de amar alguém. Foi o que dizia uma carta de Natal, época em que viajamos para visitar minha família. A cada dia que passa, tenho mais certeza de que você é a mulher da minha vida. Outra carta mencionava o quão difícil era me ver, o outro cara, como ela me chamava, nas fotos que Daniela postava nas redes sociais. Mal posso esperar pelo dia em que não precisarei mais te dividir, dizia a carta. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava essa prova tangível da traição dela. Não foi apenas um caso passageiro ou um erro momentâneo. Foi um relacionamento paralelo, planejado e sustentado ao longo do tempo. Enquanto eu juntava dinheiro para um anel de noivado, ela construía uma vida com um outro homem. A gota d'água foi encontrar um teste de gravidez negativo entre as coisas dele, datado de apenas um mês antes. Nunca tínhamos passado por um susto assim em nosso relacionamento. Sempre fomos cuidadosos, o que significava que o susto tinha sido com ele. Sentado no chão da cozinha, cercado pelas provas da sua infidelidade, finalmente desabei. Chorei como não chorava desde a morte da minha avó, os soluços sacudindo meu corpo inteiro. Chorei pelos anos perdidos, pelos sonhos despedaçados, pela humilhação de ser o último a descobrir. Assim que me acalmei, verifiquei novamente a postagem dela no Reddit. Ela o havia atualizado, dizendo que o fim de semana seria o momento perfeito, pois havia planejado um jantar onde me diria que precisávamos de um tempo separados. Ele até reservou um Airbnb para ficar temporariamente, disse ela, até processar a situação. Tudo era friamente calculado. Minha dor, minhas reações, meu futuro, tudo analisado e discutido com estranhos online como se fosse um problema logístico a ser resolvido. Foi aí que algo dentro de mim mudou. A dor deu lugar a uma clareza que eu nunca havia experimentado. Eu não seria sua vítima. Eu não lhe daria o poder de me destruir quando e como ela escolhesse. Naquele dia, quando Daniela chegou em casa, agiu como se nada tivesse acontecido. Ela me abraçou, me beijou e até sugeriu que pedíssemos comida e assistíssemos a um programa juntos. Como foi seu dia? Perguntou casualmente enquanto se servia de uma taça de vinho. Interessante, respondi, mantendo a voz firme. E a sua? O de sempre. Muito trabalho. Uma reunião que durou mais do que o esperado. Outra mentira. Eu havia consultado sua agenda de trabalho. Ela não tinha nenhuma reunião agendada para aquele dia. Você vai sair neste fim de semana? Perguntei, conhecendo perfeitamente seus planos. Ela se enrijeceu levemente, quase imperceptivelmente para alguém que não a conhecia tão bem quanto eu. Não sei. Talvez com as meninas do trabalho. Por quê? Sem motivo nenhum. Pensei talvez que poderíamos fazer algo especial. Vi o pânico momentâneo em seus olhos. Eu estava interferindo no cronograma do término do relacionamento dela. Não sei se consigo. Te aviso amanhã, tá bom? Naquela noite, enquanto ela dormia ao meu lado, tomei minha decisão final. Eu não esperaria pelo momento perfeito dela. Eu não seria uma nota de rodapé na história de amor que estava construindo com outra pessoa. Se alguém fosse controlar o final da nossa história, seria eu. Na quinta-feira, acordei determinado. Enquanto Daniela se arrumava para o trabalho, fingi que precisava atender uma ligação importante antes de sair. Assim que ela fechou a porta, coloquei meu plano em ação. Primeiro, transferi minha parte do dinheiro de nossas contas conjuntas para minha conta pessoal. Não toquei em um centavo do dinheiro dela. Não queria dar a ela munição para se fazer de vítima depois. Liguei para meu chefe e pedi uma semana de férias, explicando vagamente uma emergência familiar. Sendo sempre pontual e responsável, ele não hesitou em me conceder. Depois, arrumei todos os meus pertences importantes, roupas, documentos e objetos pessoais de valor sentimental. Deixei para trás os móveis e eletrodomésticos que tínhamos comprado juntos, com exceção do meu computador de trabalho e do meu videogame. Eu não queria nada que pudesse me lembrar dela. A parte mais difícil foi decidir o que fazer com o anel. Por um instante, pensei em vendê-lo, mas finalmente decidi que faria parte da minha mensagem final.
Um símbolo daquilo que ela havia descartado com tanta leviandade. Passei a tarde inteira trabalhando metodicamente para apagar minha presença digital dela. Excluí meus perfis nas redes sociais. Troquei meu número de telefone. Cheguei a cancelar os serviços de streaming que compartilhávamos. Queria desaparecer completamente. Virar um fantasma. Escrevi cartas para pessoas importantes. Para meus pais, explicando brevemente a situação e pedindo que não dessem nenhuma informação sobre mim a ela caso tentasse contatá-los. Para meu melhor amigo, Carlos, pedindo que ele comprasse algumas coisas que eu não consegui levar comigo. Cheguei a escrever uma carta aos pais da Daniela, com quem sempre tive uma boa relação, agradecendo-lhes pelo tempo que passamos juntos. Às 5 da tarde, tudo estava pronto. As malas estavam no carro alugado, os serviços cancelados e as cartas enviadas. Só faltava o golpe final. Sobre a mesa de jantar, deixei 3 coisas: a chave do apartamento, a caixinha do anel vazia, eu tinha vendido o anel de última hora para um comprador online, e um bilhete simples que dizia: "Obrigada por me impedir de cometer o pior erro da minha vida." No caminho, pelo meu celular novo, enviei uma última mensagem anônima para a conta dela no Reddit. Não se preocupe. Não chorei muito. Então bloqueei a página para evitar a tentação de ver a resposta dela. Me hospedei em um hotel perto do aeroporto. No dia seguinte, pegaria um voo para a cidade do meu amigo, onde ele havia me oferecido hospedagem temporária enquanto eu reorganizava minha vida. Eu havia aceitado uma oferta de emprego que rejeitara meses antes, com um salário menor, mas em uma cidade onde eu poderia recomeçar. Naquela noite no hotel, finalmente me permiti sentir tudo o que vinha reprimindo: a raiva, a dor, a humilhação. Chorei até não ter mais lágrimas. Gritei no meu travesseiro. Amaldiçoei o dia em que a conheci, mas também, em meio àquele turbilhão de emoções, senti um estranho alívio. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle da minha vida. Meu telefone tocou várias vezes. Eram números desconhecidos, provavelmente Daniela usando telefones de amigos depois de descobrir que eu havia bloqueado dela. Não atendia nenhuma ligação. Não havia mais nada a dizer. Através de Carlos, fiquei sabendo o que aconteceu em seguida. Daniela chegou ao apartamento naquela noite e descobriu que a maioria das minhas coisas havia sumido. A princípio, ela pensou que eu tinha sido assaltado, até ver o bilhete. Segundo ela, gritou, chorou e tentou desesperadamente me ligar. Ela chegou a ir à polícia, alegando que algo poderia ter me acontecido. Quando lhe mostraram que eu havia comprado uma passagem aérea e sacado dinheiro, ela teve que admitir a verdade. Tentou entrar em contato com meus pais, que seguiram minhas instruções de não revelar meu paradeiro. Ela procurou meus amigos, meus colegas de trabalho. Chegou a visitar lugares que frequentávamos, perguntando por mim. Ninguém lhe deu nenhuma resposta. A parte mais satisfatória, segundo Carlos, foi quando Alejandro, o namorado dela, também a deixou. Aparentemente, quando ele descobriu que eu tinha descoberto tudo e terminado o relacionamento, achou que ela estava sendo dramática demais e pôs fim à relação por mensagem de texto. O homem por quem ela estava disposta a arruinar nossa vida juntos não teve nem a decência de terminar pessoalmente. As semanas seguintes foram uma correria. Minha mudança, o início de um novo emprego, a busca por um apartamento, tudo isso enquanto processava o fim de um relacionamento que eu achava que duraria a vida toda. Alguns dias foram melhores que outros. Houve momentos em que acordei me sentindo livre, e outros em que a saudade era tanta que chegava a doer fisicamente. Carlos me mantinha informada sobre Daniela, mesmo eu insistindo que não queria saber. Segundo ele, ela havia entrado em um espiral de desespero. Ela publicou em todas as suas redes sociais, perguntando se alguém sabia alguma coisa sobre mim. Ela chegou a criar um grupo no Facebook chamado Ajude a Encontrar Ricardo, como se eu fosse uma pessoa desaparecida e não alguém que tivesse escolhido se distanciar dela. O mais irônico é que, em sua busca desesperada por mim, muitas pessoas começaram a se perguntar por que eu havia desaparecido tão repentinamente. Foi então que alguém, nunca descobri quem,
compartilhou capturas de tela da postagem original dela no Reddit, aquela em que ela perguntava como terminar comigo sem me fazer chorar muito, onde admitia sua infidelidade e onde planejava friamente o fim do nosso relacionamento. A reação foi imediata. Seus amigos, até mesmo aqueles que inicialmente a apoiaram, começaram a se distanciar. Os pais dela, que sempre me trataram como um filho, ficaram devastados não só com o nosso término, mas também ao descobrirem que tipo de pessoa a filha realmente era. A reputação dela estava arruinada. Cerca de um mês depois que eu fui embora, recebi um e-mail dela. Ela conseguiu meu novo endereço de e-mail por meio de um contato em comum. A mensagem era longa, repleta de pedidos de desculpas, explicações e súplicas. Não sei por onde começar, escreveu ela. O que eu fiz é imperdoável, eu sei. Eu estava confusa, insegura, passando por uma crise que não sabia como lidar. Alejandro não significava nada para mim. Foi um erro estúpido que cometi por medo de compromisso, por medo de que nossa vida se tornasse monótona. Mas juro que te amei, ainda te amo. O que tivemos foi real. Ela continuou explicando como Alejandro a abandonou, como seus amigos a julgaram e como sua família ficou decepcionada. Fiquei sem nada e sem ninguém. Perdi o amor da minha vida por uma bobagem, por um caso passageiro que não valeu a pena. Eu daria tudo para voltar no tempo, para ter a chance de te mostrar que posso ser melhor, que posso ser digna do seu amor. Ela terminou pedindo uma chance para conversar, para se explicar pessoalmente. Só estou pedindo 10 minutos. Então, se você decidir que não quer mais notícias minhas, aceitarei e desaparecerei da sua vida para sempre. Li o e-mail várias vezes, sentindo uma mistura de emoções conflitantes. Uma parte de mim queria responder, insultá-la, mostrar-lhe toda a dor que ela me causou. Uma parte de mim, menor do que eu esperava, sentiu pena dela. Mas a maior parte de mim estava simplesmente vazia, como se eu estivesse lendo sobre personagens de um romance que já havia terminado há muito tempo. Decidi não responder, não por orgulho ou vingança, mas porque realmente não tinha nada a dizer a ela. Qualquer conversa só prolongaria um capítulo da minha vida que eu precisava encerrar definitivamente. Semanas se transformaram em meses. Aos poucos, construí uma nova vida em Monterrey, fiz novos amigos, me concentrei na minha carreira e até comecei a sair de vez em quando, embora nada sério. A ferida ainda estava lá, mas já não sangrava constantemente. 6 meses depois da minha partida, recebi outro e-mail da Daniela. Este era diferente, mais sóbrio, menos desesperado. Entendo que você não queira me responder e respeito sua decisão. Só queria que você soubesse que finalmente entendi o mal que lhe causei. Tenho feito terapia, tentando entender por que fiz o que fiz, por que estraguei a melhor coisa que já me aconteceu. Não espero seu perdão, nem mesmo uma resposta. Só queria que você soubesse que sinto muito, do fundo do meu coração, e que desejo toda a felicidade que você merece, mesmo que seja longe de mim. Desta vez, depois de pensar bastante, respondi com uma mensagem curta. Obrigada pelo seu e-mail. Desejo tudo de bom para você também. Adeus, Daniela. Essa foi a última vez que tive notícias dela diretamente. Através de amigos em comum, fiquei sabendo que ela acabou se mudando para recomeçar a vida. Segundo Carlos, ela nunca se recuperou totalmente de como as coisas terminaram entre nós. Aparentemente, ela disse a uma amiga em comum que me perder daquele jeito foi o maior arrependimento da vida dela. Já se passaram 2 anos desde aquela noite em que encontrei a postagem dela no Reddit. Às vezes, quando penso em tudo o que aconteceu, parece a história de outra pessoa, alguém que eu conheci vagamente há muito tempo. Minha vida acabou sendo melhor do que eu esperava. O emprego que aceitei inicialmente por necessidade se tornou uma oportunidade de crescimento profissional. Agora, gerencio meu próprio departamento, com uma equipe sob minha supervisão e projetos pelos quais sou verdadeiramente apaixonada. O apartamento que aluguei temporariamente se tornou meu lar. Decorei-o inteiramente ao meu gosto, sem ter que negociar cada detalhe como fiz com a Daniela. É menor do que o que dividíamos, mas parece muito mais meu. Quanto aos relacionamentos, levei meu tempo.
Namorei casualmente algumas pessoas durante o primeiro ano, mas nada sério. Eu precisava me curar, reconstruir minha autoconfiança e aprender a me aceitar antes de poder me envolver com outra pessoa. Há 8 meses conheci Lucy em uma exposição de arquitetura. Ela é professora de História da Arte na universidade local. Nossa conexão foi imediata, mas ambos fomos cautelosos. Ela também estava saindo de um relacionamento complicado e compreendeu perfeitamente minha necessidade de ir com calma. O que eu mais valorizava em Lucia era sua honestidade. Desde o início, estabelecemos que a comunicação aberta seria a nossa prioridade. Conversamos sobre nossos medos, nossas expectativas, nossos limites. Não há segredos entre nós, nem conversas escondidas, nem planos que o outro desconheça. Há 2 meses, decidimos morar juntos. Foi uma decisão bem ponderada, discutida longamente e tomada com plena consciência do que significava para nós dois. Não foi um passo dado por inércia ou medo da solidão, como acredito ter sido em parte a minha decisão de morar com Daniela. Quanto a ela, ocasionalmente tenho notícias dela por meio de amigos em comum. Pelo que sei, ela acabou encontrando estabilidade. Abriu uma pequena empresa de marketing digital que, aparentemente, está indo bem. Ela namorou algumas pessoas, mas nada sério, pelo que pude apurar. No ano passado, por uma estranha reviravolta do destino, nos encontramos no casamento de um amigo em comum em Cancún. Era a primeira vez que nos víamos desde que eu tinha ido embora. O encontro foi menos dramático do que eu imaginava. Nos cumprimentamos calorosamente, trocamos algumas palavras sobre nossas vidas atuais e desejamos tudo de bom um ao outro. Não houve recriminações, lágrimas ou confissões tardias. Apenas 2 pessoas que um dia se amaram, reconhecendo que seus caminhos haviam definitivamente se separado. O mais estranho foi o que eu senti, ou melhor, o que eu não senti. Não houve aquela pontada de dor que eu esperava, nem aquele ressentimento que eu achava que duraria para sempre. Em vez disso, encontrei uma estranha paz. Daniela não era mais a vilã da minha história, nem eu a vítima da dela. Éramos simplesmente 2 pessoas que se magoaram, cometeram erros, aprenderam com eles e seguiram em frente. Depois do casamento, recebi uma mensagem dela agradecendo pela minha gentileza durante o nosso encontro. Você parecia feliz, ela escreveu. Estou genuinamente feliz por você. Você merece. Respondi sinceramente, você também estava bonita. Espero que tenha encontrado o que procurava. Às vezes penso naquela caixinha de anel vazia que deixei como parte da minha despedida. Na época, parecia o símbolo perfeito de tudo que tínhamos perdido. Agora percebo que também representava a possibilidade de um novo começo. Um espaço vazio, à espera de ser preenchido com novas experiências, novos aprendizados, talvez até um novo amor. Se há uma coisa que aprendi com toda essa experiência, é que o fim de uma história não precisa ser o fim da sua. Às vezes, é apenas o prólogo para algo melhor. Na semana passada, durante um jantar com Lucia, contei-lhe toda essa história pela primeira vez. Já havia mencionado que estava saindo de um relacionamento difícil, mas nunca tinha lhe dado todos os detalhes. Ela ouviu atentamente, sem interromper, segurando minha mão quando minha voz embargou ao relembrar os momentos mais dolorosos. Quando terminei, ela olhou nos meus olhos e disse, obrigada por confiar em mim o suficiente para compartilhar isso. Não posso prometer que nunca vou te magoar, porque somos humanos e cometemos erros. Mas posso prometer que sempre serei honesta, mesmo quando a verdade for difícil. Naquele momento, eu soube que tinha tomado a decisão certa. Não só por ter deixado a Daniela naquela noite, 2 anos atrás, mas por me permitir ser vulnerável novamente, por correr o risco de amar de novo. Aquele post no Reddit que encontrei por acaso mudou o rumo da minha vida. Na época, pareceu a pior traição, o fim de todos os meus sonhos. Agora, vejo como um momento em que minha vida realmente começou a ser autenticamente minha. E aí, curtiu essa história? Se você gosta de relatos, histórias e confissões do Reddit, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para receber as novidades e faça parte da nossa tripulação. Nos vemos no próximo vídeo.